Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Thelma Arieta e estamos aqui para mais um estudo do livro Há 2000 anos, ditado pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E para que tenhamos um proveitoso encontro de estudo, vamos abrir uma página do livro Vinha de Luz, também ditado pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, para que possamos trazer para perto de nós a espiritualidade amiga, uma ambiência de paz, para que nós possamos assimilar as lições que este belo livro, esse belo romance irá nos trazer hoje. Então, hoje, a leitura será da mensagem número 26, intitulada Véus. O versículo destacado por Emmanuel para esta mensagem está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, e as palavras são de Paulo. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Vamos ver o que Emmanuel traz para nós sobre este versículo, sobre essas palavras de Paulo. Ele diz assim: não é fácil rasgar os véus que ensombram a mente humana. Quem apenas analisa pode ser defrontado por dificuldades inúmeras, demorando-se muito tempo nas interpretações alheias. Quem somente se convence pode tender ao dogmatismo feroz. Muitos cientistas e filósofos, escritores e pregadores assemelham-se aos pássaros de bela plumagem, condenados a baixo voo em cipoais extensos. Vigorosas inteligências temporariamente frustradas por véus espessos estão sempre ameaçadas de surpresas dolorosas, por não se afeiçoarem realmente às verdades que elas mesmas admitem e ensinam. Exportadores de teorias que, por vezes, lhes assaltam o entendimento. Desculpa, eu vou repetir, que eu pulei uma linha. Exportadores de teorias, eles olvidam os tesouros da prática e daí as dúvidas e negações que, por vezes, lhe assaltam o entendimento. Esperam o bem que ainda não semearam e exigem patrimônios que não construíram, por descuidados de si próprios. Conseguem teorizar valorosamente, aconselhar com êxito, mas nos grandes momentos da vida sentem-se perplexos, confundidos, desalentados. É que lhes falta verdadeira transformação para o bem, com o Cristo, e para que sintam efetivamente a vida eterna com o Senhor. É indispensável se convertam ao serviço da redenção. Somente quando chegam a semelhante cume espiritual é que se libertam dos véus pesados que lhe obscurecem o coração e o entendimento, atingindo as esferas superiores em voos sublimes para a divindade. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, estamos mais uma vez aqui, caro amigo, caro irmão, para estudarmos esta obra tão fantástica trazida a nós pelo teu filho Emmanuel. Temos tirado tantas e tantas lições e sabemos que ainda temos muitas pela frente. E que hoje, Senhor, não seja diferente. Que nós possamos estar em nossos lares, recebendo as mensagens, a inspiração dos nossos anjos guardiões,
para compreendermos as linhas e as entrelinhas do estudo desta noite. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui juntos, buscando a nossa elevação moral. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, amigos, como sempre fazemos, né? Hoje vamos dar uma pequena retrocedida. Existe essa palavra, retrocedida? Vamos retroceder ao último estudo. Eu faço sempre aqui as minhas anotações para não esquecer os principais tópicos do estudo anterior. Só para nos situarmos, para podermos pegar o estudo de hoje já no momento, na parte certa, já compreendendo a sua continuidade, não é mesmo? Então, no estudo anterior, nós encontramos Lívia pedindo para ser autorizada a cuidar de Públio Lentulus. Né? Ela que tem nele o seu companheiro, aquele a quem ela tem uma ligação muito especial e que se preocupa, né, com o seu progresso moral. E o emissário de Jesus, a quem ela pede essa autorização, diz que então ela poderá voltar, na companhia, inclusive, de Simeão, né, para ter com Públio. E eles descem a terra e chegam em Roma, ela começa a reconhecer, né, a Roma de sua vida, né, de sua infância, de juventude, e entram no Palácio Aventino e lá encontram, no quarto, Públio com a cruz de Simeão. Deve ter sido muito bom, né? Muito boa a sensação que tanto ela quanto Simeão sentiram quando viram que Públio estava ali, ajoelhado, com a cruz, meditando. E já nesse momento já havia passado mais de um mês, né, que Lívia havia retornado à pátria espiritual, e ele estava ali, então, absorto nas vibrações da carne, e não percebeu, é claro, a presença dos dois. Aí vimos, então, o momento em que Lívia beija-lhe a fronte, e que Simeão, neste momento em que Lívia se aproxima de Públio, Simeão eleva uma prece, né, por ele. Ele sentiu, ele não viu, mas sentiu no íntimo da alma, né, as vibrações de amor, essa força consoladora, não é, como nunca havia sentido. Então, ele não passou incólume, né, as energias, as vibrações de amor trazidas por Lívia e Simeão ao senador, o tocaram. E ali, com esta cena, encerrou o capítulo número 6. Depois, então, já entramos direto no capítulo número 7, intitulado Teias do Infortúnio, e que ainda se passa ainda no ano de 58, e que, diante da morte de Calpurnia e de Lívia, a família, né, no Palácio do Aventino, vivia um luto permanente. A casa estava em luto ainda, né? E Plínio Severus, então, que se afastou um pouco da vida mundana que levava, se recolheu mais ao lar, né? E passou a ficar mais com a esposa. A Aurélia, porém, consegue infiltrar na casa uma serva para cuidar de Flávia e para envenená-la lentamente. Era esse o plano diabólico, né, de Aurélia, para acabar com Flávia. E ela começa, então, a ter erupções na pele, né, como ela já teve na infância,
a lepra, né, a hanseníase, com certeza deve ter relacionado uma coisa a outra, né? Mas, além dessas erupções na pele, ela também começou a ficar fraca e desanimada, né? Sentia muito desânimo. Então, daí, Públio, então, retoma, Públio não, desculpa, Plínio, o marido dela, retoma a vida pública, né? Ele retoma o trabalho, né? A função que ele exercia na vida pública, e também a sua relação com Aurélia. E Saul, o liberto, né, o filho de André de Gioras, estava caluniando Agripa e Flávia junto a Plínio, envenenando Plínio da mesma maneira, né, como Flamínio e a mãe de Aurélia fizeram com Públio Lentulus, né, com muita maledicência. E ele continuava a procurar o feiticeiro, né, Araxes, e para realizar tudo aquilo que ele queria, né, a conquista de Flávio. E confessou, em um momento, um dia ele chega perto procura Flávia e se abre descaradamente diante dela e confessa todo o sentimento, o desejo que ele tem por ela, combinando, inclusive, a agarrá-la, né? E que ela, assustada, tirou forças, não se sabe de onde, né? E conseguiu afastá-lo, negando a ele qualquer coisa, e ele falando de Agripa e ela se defendendo, dizendo que entre eles existia um belíssimo relacionamento de irmãos, que aquilo não era verdade, né? Então ela, com aquela força sobre-humana, conseguiu afastar Saul, que então saiu de lá e foi para o quarto de Agripa, né? Que era onde ele costumava ficar, no de Plínio, de Agripa, mas ele foi para o quarto de Agripa. No dia seguinte, Flávia conta tudo o que aconteceu para Plínio. Só que o que ela não esperava era que ele saiu em defesa de Saul, e dizendo que ele era o melhor amigo dele, que ele o ajudava, inclusive, financeiramente, porque vamos lembrar que Plínio estava gastando todo o dinheiro, né, na sua vida promíscua, né? Isso só levou a Flávia a ficar ainda mais abatida, mais fraca, desanimada. E daí dias se passaram e Flávia não contou nada para Públio, né? Ela sempre se abria com o pai, mas sobre esse assunto ela não contou nada. E Agripa, por sua vez, também percebia o abatimento de Flávia, e por querê-la muito bem, e vamos lembrar que ele a amava, mas ele respeitava os sentimentos dela por seu irmão, o sentimento do irmão por ela, apesar da vida que Plínio estava levando, né? De repente ele poderia até se achar no direito de ele não está levando a sério esse matrimônio, né? Então vou investir em cima de sua esposa, mas não, ele sempre respeitou o matrimônio do irmão. E ele tentava, sim, consolar Flávia, né? Sem sucesso, é claro. E Saul, por sua vez, manteve a sua convivência íntima com a família, dentro do Palácio do Aventino, ficando sempre a par de tudo que acontecia lá dentro, né? E conversando, né? Sempre com Plínio, e mantendo acesa a confiança que tanto Plínio quanto Agripa, de Plínio quanto Agripa, né, na sua amizade. E diariamente ele soltava seu veneno em Plínio.
que por fim estava se preparando para uma viagem e em que ele ia levar a Aurélia, né, que há muito tempo vinha pedindo a ele uma viagem. Então eles iam sair a princípio para Massília e Saul então provoca, quer dizer, primeiro Plínio se despede de manhã, quando sai de casa, se despede, diz que já não volta mais para casa, que do trabalho ele vai seguir direto em viagem, uma viagem longa, muitos dias, né? Acho que meses até. E então ele sai. E então Plínio sugere a ele que apareça de surpresa em casa à noite, que ele ia confirmar a traição de Flávia com Agripa. E à noite ele faz isso, né? Ele vai ao palácio e encontra Agripa nos aposentos de Flávia, né? Muito carinhoso, muito afetuoso, né? Com gestos de carinho. E então ele vai, presencia essa cena e, envenenado que estava, vê tudo errado. Vê nesse momento terno, ele vê a luxúria, né? o crime. E então ele parte para cima do irmão, o chama os dois de infames e começa uma discussão. Daí Agripa sugere que eles saiam do aposento para que Flávia não veja aquela discussão, que ele estava dizendo coisas que não faziam sentido. Daí Plínio o ameaça, né? Mas acaba sendo convencido por Agripa, diante dos argumentos usados por Agripa. Ele então desiste e termina a discussão ali, não deixa a coisa avançar e vai embora. Só que quem assistiu isso tudo? Saul, que estava, lembram? No quarto de Agripa, né? E ele então apaga as lamparinas, alguma coisa, né? A iluminação que havia, avança pelas costas de Agripa e o atinge, né? Com a lâmina. E esse então cai de bruços, né, de cabeça, de barriga para baixo, numa poça já de sangue, e Agripa foge sem que ninguém soubesse que ele estava ali. Né? E daí, por sua vez, Flávia começa a achar que está demorando muito, até porque não era uma briga de irmãos, não deveria estar se estendendo por tanto tempo. Ela vai procurar saber o que é, chega perto do quarto dos aposentos de Agripa, ouve uns ruídos, uma respiração ofegante, mas está tudo escuro. Então ela procura por Ana, pede ajuda de Ana, que vai até lá e constata que Agripa está ferido no chão. E então vão, né, sem poder disfarçar, né, o que viu, ela diz a Flávia ela conta a Flávia o que viu, que Agripa está ferido. Então, daí nós paramos o estudo neste momento da história, na página 289. 289, terceiro parágrafo, nós vamos retomar a história. Vamos ver qual é o desenrolar desta situação tão forte, né? Então diz Ana: Senhora, não vos assusteis, mas o Senhor Agripa está ferido. E aos primeiros movimentos de curiosidade angustiosa da filha do senador, a qual se lembrava da profunda desesperação do esposo, momentos antes, Ana acalmou-a com estas palavras: Não temos tempo a perder. Procuremos o senador para as primeiras providências. Contudo,
Suponho que devo cuidar sozinha dessa tarefa, aconselhando-vos buscar a tranquilidade do vosso quarto. Quer dizer, aqui ela está protegendo Flávia, né, para evitar que Flávia entre no aposento e veja Agripa naquele estado. Silenciosas e inquietas, dirigiram-se as duas apressadamente ao gabinete de Públio, absorvido em numerosos processos políticos no seio tranquilo da noite. Agripa ferida? Perguntou altamente surpreendido o senador, depois de se inteirar da ocorrência pela palavra de Ana. Mas quem teria sido o autor de semelhante atentado nesta casa? Meu pai, respondeu Flávia entre lágrimas. Ainda há pouco, Plínio e Agripa, tiveram séria altercação no interior de meus aposentos. Públio Lentulus percebeu o perigo das palavras confidenciais da filha em tais circunstâncias e como não podia acreditar que os filhos de Flamínio, sempre tão unidos e generosos, fossem ao extremo das armas, acentuou decisivamente. Minha filha, não acredito que Plínio e Agripa se abalançassem a tais extremos. E como estivessem na presença de Ana, que por mais conceituada que fosse, agora na sua confiança pessoal, não podia modificar a estrutura de suas rígidas tradições familiares, acrescentou, como se quisesse prevenir o espírito da filha contra qualquer revelação inconveniente que pudesse envolver o seu nome em escândalos sociais irremediáveis. Além disso, não me pareces muito certa em tuas lembranças, né? Fazendo a própria Flávia desacreditar no que estava em sua memória. Né? Porque Plínio se despediu de manhã, seguindo viagem para Massília. Não podemos esquecer esta circunstância. Não se viu algum desconhecido nesta casa? Senhor, respondeu Ana com humildade. Olhem só. Há alguns minutos, vi que o senhor Saul se retirava apressado lá do quarto do ferido. De acordo com as minhas observações e atenta à sua familiaridade com os vossos amigos, suponho pessoa indicada para nos dar qualquer esclarecimento. Então, aqui nós vemos Ana não imaginando que Saul pudesse ter feito aquilo com Agripa, mas sim que ele era uma fonte de informação, que ele poderia, de repente, trazer algum esclarecimento. Porém, vamos lá ver como pensa o senador. Os olhos do velho senador brilharam estranhamente, como se houvesse encontrado a chave do enigma. Nesse instante, porém, enquanto organizava os seus papéis apressadamente, a fim de prestar os primeiros socorros ao ferido, Flávia Lentulha, como se as observações de Ana lhe suscitassem novas explicações, rompeu, soluçante. Meu pai, só agora me recordo de que vos deveria cientificar de coisas muito graves. Filha, acudiu com decisão, estás doente e fatigada. Recolhe-te ao quarto, né? Para ela não contar nada, não tinha que falar nada, pelo menos não naquele momento. Recolhe-te ao quarto, procurarei a tudo remediar. É muito tarde para qualquer ponderação. As coisas graves são sempre más e o mal que não se corta pela raiz, com o esclarecimento oportuno, é sempre uma semente de calamidade guardada em nosso coração, para arrebentar em lágrimas de amarguras nas horas inesperadas da vida. Falaremos, pois, mais tarde. Urge agora providenciar o que seja mais urgente e necessário. Retirando-se apressado com a serva em demanda dos apartamentos do rapaz, notou que Flávia obedecia sem discussão às suas determinações, recolhendo-se ao quarto. Penetrando nos aposentos de Agripa, em companhia da velha serva, Públio Lentulus conseguiu medir toda a extensão da tragédia ali desenrolada, sob seu teto respeitável. Fechando a porta de acesso, o senador verificou que o filho mais velho do seu inesquecível Flamínio estava morto.
restando saber os íntimos detalhes daquele drama doloroso, cujo fim sangrento era a única cena que ali se deparava. Ajoelhando-se ao lado do cadáver, no que foi acompanhado pela serva e amiga leal, falou compungidamente: Ana, é muito tarde. O meu pobre Agripa já não vive, nem haveria possibilidade de socorro para um ferimento desta natureza. Parece haver expirado há poucos momentos. Alçando ao alto o olhar marejado de lágrimas, exclamou amarguradamente: Ó Manes, vamos lembrar, a gente já viu essa expressão antes. Manes, né? As almas endeusadas, deificadas, né? Dos ancestrais que já faleceram, né? Já falecidos. Ó Manes de meu desventurado filho, acolhei as nossas súplicas pelo descanso perpétuo de sua alma. Todavia aquela prece morrera-lhe no íntimo. A voz tornara-se-lhe frouxa e oprimida. Aquele espetáculo hediondo abalara-o profundamente. Queria falar, sem o conseguir, porquanto tinha a garganta como que dilacerada e rebelde, sob a força dos singultos, né, dos soluços do coração, que lhe morriam latentes na soledade de sua imperiosa fortaleza espiritual. Ana o contemplou aflita, porque seus olhos nunca o haviam observado em atitudes tão íntimas, em todo o longo tempo de serviço naquela casa. Publius Lentulus, aos seus olhos, era sempre o homem frio e impiedoso, em cujo peito pulsava um coração de ferro, que não podia vibrar senão para as loucas vaidades mundanas. Naquele instante, contudo, entre assustada e comovida, observava que também o senador tinha lágrimas para chorar. De seus olhos, sempre altivos, caíam lágrimas ardentes que rolavam, silenciosas e tristes, sobre a cabeça inerte do rapaz, também considerado por ele um filho, como se nada mais lhe restasse, além do consolo supremo de abraçar carinhosamente os seus despojos, através do véu escuro de suas dúvidas angustiosas. Que quadro triste, não é? A gente consegue imaginar, Emmanuel traz uma descrição tão triste, poética ao mesmo tempo, né, deste momento, através do véu escuro de suas dúvidas angustiosas. Ana, profundamente tocada pela amargura daquela cena íntima, exclamou com humildade, desejosa de confortar a dor imensa daquele mal sem remédio: Senhor, tenhamos coragem e serenidade. Nas minhas orações obscuras, sempre peço ao profeta de Nazaré que vos ampare do céu, confortando-vos o coração sofredor e desalentado. O pensamento do senador vagava no dédalo, né, no labirinto das dúvidas tenebrosas. Cortejando as observações da filha e as palavras de Ana, buscava descobrir no íntimo a intuição sobre a culpabilidade do delito. A qual dos dois, Plínio ou Saul, deveria imputar a autoria do atentado nefando? Ele, que decidira tantos processos difíceis na sua vida, né? Esse é o trabalho dele, né? Ele, que era senador e não perdia também ensejo de participar dos esforços da edilidade romana, né? Que é a edilidade romana, aquela que cuida dos interesses do município, né? Sentia agora a dor suprema de exercer a justiça em sua própria casa, na perspectiva da destruição de toda a ventura dos seus filhos muito amados. Como é difícil, né? Nós termos que julgar quando tudo acontece com os nossos,
tudo acontece no nosso mundo particular. Né? Quando vamos julgar, ou tratar, ou buscar ajudar alguém, mas que está apartado de nós de alguma forma, é como a gente consegue ver tudo de longe, da forma ideal, aquilo que aquele que está diretamente envolvido não consegue perceber, a gente consegue. Mas nessa situação aqui, por exemplo, em que Públio tão envolvido, é um filho, Agripa para ele era um filho do seu grande amigo, né? Então ele é um filho ali, então ele está deveras envolvido na história para poder ver com distanciamento. Né? Então é isso que ele está se questionando aqui. Ele tão capacitado, né, para cuidar de tantos assuntos, aqui ele estava se sentindo incapaz. Ouvindo, porém, as expressões consoladoras da serva, recordou a figura extraordinária de Jesus de Nazareno, cuja doutrina de piedade e misericórdia a tantos fortalecia para afrontar as situações mais ríspidas da vida ou para morrer heroicamente, como sua própria mulher. Dirigindo-se então à criada, com intimidade imprevista, em gesto comovedor de simplicidade generosa, qual a serva jamais lhe observara, em qualquer circunstância da vida doméstica, disse: Ana, olha, ele reconhecendo, né? Ana, sempre fui um homem enérgico em toda a vida, mas chega sempre um momento em que o nosso coração se sente acabrunhado diante da rudeza das lutas que o mundo nos oferece com as suas desilusões amargas e dolorosas. Se és tão somente uma serva, eu sei hoje apreciar-te o coração, embora tardiamente. Uma lágrima espontânea embargava-lhe a voz, porém o velho patrício continuava. Em toda a minha existência, tenho julgado uma imensidade de processos de várias naturezas, relativos à justiça do mundo, mas de tempos a esta parte, parece-me que estou sendo julgado pela força incoercível de uma justiça suprema, cujos tribunais não se encontram na terra. Desde a morte de Lívia, continuou Públio, sinto o coração modificado a caminho de uma sensibilidade para mim até então desconhecida. A aproximação da velhice parece um prenúncio da morte de todos os nossos sonhos e esperanças. Diante deste cadáver, que certamente vai aumentar a sombra dos nossos segredos de família, sinto quão dolorosa é a tarefa de justificar nossos entes amados. E já que te referes ao mestre de Nazaré, cuja doutrina de paz e fraternidade a tantos tem ensinado a morrer com resignação e heroísmo supremos, pela vitória da cruz dos seus martírios terrestres, como procederia ele num caso destes, em que as mais tremendas dúvidas me pairam no coração, quanto à culpabilidade de um filho muito amado? Senhor, respondeu Ana com humildade, profundamente comovida ante aquela prova de consideração e afeto. Muitas vezes, Jesus nos ensinou que jamais devemos julgar para não sermos também julgados. O senador se surpreendia ao receber de uma criatura tão simples e tão inculta aos seus olhos essa maravilhosa síntese da filosofia humana, repassando no espírito o seu doloroso pretérito. Mas, aventou, como se quisesse justificar-se a si mesmo dos erros profundos do seu passado de homem público. Os que não julgam, perdoam e esquecem. E se mandam as leis da vida, que sejamos agradecidos ao bem que se nos faça. Não podemos perdoar ao mal que se nos atire no caminho. Ana, porém, não perdeu o ensejo de consolidar o ensinamento evangélico, acrescentando com doçura. Mesmo na minha terra, a lei antiga mandava que se cobrasse olho por dente e dente por dente.
Mas Jesus de Nazaré, sem destruir a essência dos ensinos do templo, esclareceu que os que mais erram no mundo são os mais infelizes e mais necessitados do nosso amparo espiritual, recomendando na sua doutrina de amor e caridade não perdoássemos uma vez só, mas 70 vezes, 7 vezes. Então, aqui nós vemos a alusão à lei de Talião, né? Da Mesopotâmia. Eu fui buscar de que época que vem essa lei, de 1792 a 1750 antes de Cristo. Né? Nós tínhamos essa lei de Talião, que em latim talis quer dizer idêntico. Né? Então, por isso, dente, né? Olho por olho, dente por dente. O castigo é de acordo, é idêntico ao crime. Né? E ela vem nos trazer também, ela faz essa alusão, vamos voltar aqui, a Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22. Aproximando Pedro de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. E Públio, ouvindo isso, admirava-se de aprender aqueles generosos conceitos da sua criada, dentro dos princípios do perdão irrestrito. Perdoar. Nunca o fizera em suas porfiadas, em suas enredadas lutas no mundo. Sua educação não admitia piedade ou comiseração para os inimigos, porque todo perdão e toda humildade significavam, para os de sua classe, traição ou covardia. Então era tudo muito diferente. Para ele, esse conceito de perdão era muito diferente deste trazido por Jesus. Lembrava-se, porém, agora, de que em numerosos processos políticos poderia haver perdoado e que em muitas circunstâncias da sua vida poderia ter fechado os olhos da sua severidade com amoroso esquecimento. Então, vemos aqui que ele realmente agiu, não é, contra as leis de Deus, mas agora ele está reconhecendo que ele poderia ter agido diferente em muitas situações. Sem saber a razão, como se uma energia ignorada lhe conduzisse o pensamento aos tempos idos, não é? Ao passado. Suas lembranças se transportaram ao período remoto de sua viagem à Judéia, revendo com os olhos da imaginação a cena em que, com seu rigorismo, escravizara impiedosamente um mísero rapaz. Sim, também aquele jovem se chamava Saul, e ele trazia agora o cérebro ralado por dúvidas atrozes entre aquele Saul, liberto dos seus amigos, e a figura de Plínio, sempre guardada no seu conceito, num halo de amor e generosidade. Aqui ele não está podendo acreditar, né, que foi Plínio que fez. E ficou se lembrando daquele jovem, né, que ele julgou. Né? Então, vamos lembrar que isso é a consciência. No íntimo, ele sabia que ele tinha exagerado. E nesse momento em que ele diz aqui que ele poderia ter perdoado em muitas circunstâncias, ter fechado os olhos para alguns casos, ele sabe que naquele caso do rapaz que atirou a pedra, que ele exagerou, vamos dizer assim, numa expressão nossa, assim, exagerou na tinta, não é? E, então, isso está na consciência. E no Livro dos Espíritos nós vamos ver, né? Sobre a consciência, na questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? Né? Na consciência.
E seguindo, ele ainda se questiona: perdoar? E aqui eu encontrei essa do Evangelho segundo o Espiritismo. O último gemido, eu gostei muito dessa frase, né? O último gemido do Cordeiro foi uma prece pelos seus algozes. Ó, como ele, perdoai e orai pelos que vos ofendem. Realmente, nosso mestre é o nosso melhor exemplo. É essa máxima que nós devemos buscar, né? Na nossa caminhada evolutiva. Então, nós temos que nos alimentar de exemplos como esses, né? O último gemido dele, ali, antes de expirar, né? Foi uma prece pelos seus algozes. Como ele, vamos perdoar e orar. Nós precisamos realmente aprender a agir dessa forma, não é? E então aqui ele se pergunta: perdoar? E o pensamento do senador se quedava em meditações amargas e penosíssimas, naqueles minutos angustiados e longos. Era talvez uma das poucas vezes na vida em que seu cérebro duvidava, receoso de fazer cair a austeridade do julgamento sobre a fronte de um filho muito querido. Mas, saindo dessa apatia de alguns minutos, exclamou com resolução: Ana, o profeta Nazareno devia ser, de fato, uma figura divina aqui na Terra. Eu, porém, sou humano e careço de forças novas para viver uma existência fora de minha época. Quero perdoar e não posso. Quero julgar neste caso e não sei como fazê-lo. Mas hei de saber decidir quanto à solução deste terrível problema. Farei o possível para observar os preceitos do teu mestre, guardando uma atitude de silêncio até que venha a conhecer o verdadeiro culpado, quando então buscarei não julgar como os homens, mas pedir a essa justiça divina que se manifeste, amparando meus pensamentos e esclarecendo os meus atos. Olha a mudança, né? O crescimento moral do senador Públio Lentulus. A transformação acontecendo. Ele fala aqui ainda, com certeza inspirado, né? Orientado pela espiritualidade, muito bem inspirado. Ele fala da atitude do silêncio, que nós já falamos em um estudo, num outro dia, não é? Sobre o silêncio, sobre o calar, fechar a boca, que às vezes é o melhor a se fazer. Né? Quando não se tem a solução, quando não se tem a melhor, algo bom a dizer, melhor calar. Não é? E ele aqui, então, está sendo inspirado a guardar uma atitude de silêncio, até que venha, né, conhecer o verdadeiro culpado, ir com cautela, não sair julgando, apontando o dedo. Né? Como ele está já se modificando, ele está muito bem assessorado, não é? Vamos lembrar que Lívia e Simeão já estão às voltas do seu resgate. E como, continua o relato, e como se retomasse a sua energia usual para as lutas da vida, o velho Patrício sentenciou: agora, tratemos da vida nas suas realidades dolorosas. Colocou o cadáver de Agripa no leito. Deve ter sido muito difícil para ele, né? O filho de tão amado amigo. Colocou o cadáver de Agripa no leito e, recomendando à serva que preparasse o espírito da filha, amparando-lhe o coração no angustioso transe,
Abriu as portas do aposento, requisitou a presença de todos os fâmulos da casa, levando a ocorrência ao conhecimento das autoridades e procedendo simultaneamente a rigoroso inquérito, a fim de apurar a procedência do crime, embora um episódio daquela natureza fosse considerado vulgaríssimo nos dias atribulados da Roma de Domício Nero. Alguns criados alegavam ter visto Plínio Severus com um irmão durante a noite, mas a palavra do senador anulava-lhes as informações, com a afirmativa de que o irmão da vítima havia partido durante o dia em demanda do porto de Massília. Saul era, deste modo, a pessoa naturalmente indicada para prestar declarações, e antes mesmo que realizassem as cerimônias fúnebres, o senador, interrogando-o particularmente, supunha ter razões para crer na sua culpa, observando-lhe as evasivas e as alusões descabidas, vamos lembrar que Públio tinha experiência, né? Que não satisfaziam as exigências de sua perquisição psicológica. Suas afirmações indiretas não coincidiam com asseverações incisivas de Ana, cuja retidão de palavra ele bem conhecia. Em alguns tópicos de suas informações, negou estivesse presente nos aposentos de Agripa, e isso foi o bastante para que o senador verificasse que mentia. Porque o senador ouviu de Ana que ela viu Agripa, né? E ele conhece o caráter de Ana. Quanto a Plínio, não fora de fato encontrado, obtendo-se tão somente a lacônica participação de sua partida para Massília, o que realmente ocorrera na mesma noite da tragédia, depois da altercação decisiva com o irmão no Palácio do Aventino. E assim, em companhia de Aurélia, demandava ele as galhas, em suntuosa galera, singrando as águas calmas do antigo mar romano. É claro que aqui ele não está sabendo ainda da morte do irmão, né? O senador, porém, apenas desejava ouvir melhor as confidências da filha, para arrancar a confissão suprema do mísero liberto de Flamínio, de cuja culpabilidade não tinha mais dúvida. Procurou, de Sarte, realizar com a maior discrição os funerais do filho e do seu inesquecível amigo, aos quais Saúl de Gioras teve a desfaçatez, né, teve o descaramento, teve o atrevimento de assistir, com toda a serenidade venenosa do seu espírito mesquinho. E trazendo aqui para os nossos dias, né, quantos casos, né, de crimes, de homicídios, que a gente toma conhecimento, né, nos noticiários, em que o algoz, o assassino, estava presente nas exéquias, né, nos funerais das vítimas, né, com esse descaramento mesmo, com essa desfaçatez. Então, isso é típico dos espíritos mesquinhos, né? Muito. Vamos continuar a narrativa de Emmanuel. Flávia Lentulha, porém, sob o efeito pernicioso de tóxicos letais, que lhe haviam sido aplicados por Ateia era o nome, né, da serva traidora infiltrada por Aurélia, né, e paga por ela, a qual, na sua inconsciência, havia envenenado todos os cosméticos de uso de sua ama, destinados ao tratamento da pele e dos cílios. Tinha agora todos os padecimentos físicos singularmente agravados, além da terrível situação moral em face da penosa ocorrência e de seu acabrunhamento por força de insolúveis dúvidas. Aquele mal da infância parecia reviver, porque o corpo novamente se abria em chagas dolorosas, enquanto os olhos pareciam seriamente atacados de moléstia implacável.
3 dias depois das exéquias de Agripa, Públio Lentulus, profundamente penalizado, ouviu-lhe o depoimento íntimo e angustioso, com o máximo de atenção amorosa e interessada. Fim do relato minucioso da filha, cujas desventuras conjugais lhe tocavam o âmago do coração, o velho senador requereu um novo interrogatório de Saul, com a sua presença, mas enviando emissários à procura do liberto de Flamínio, ficara atônito com uma nova surpresa. Saul de Gioras, depois de responder às arguições particulares de Públio Lentulus, quando ainda não se haviam realizado os funerais de Agripa severos, percebeu claramente a atitude mental do senador para consigo, concluindo que lhe não seria possível enganar o tato psicológico do velho senador. Quer dizer, ele percebeu que Públio Lentulus não tinha engolido a sua história. 2 dias após as cerimônias fúnebres, o liberto procurou Araxes no seu miserável refúgio do Esquilino, com o espírito exacerbado e inquieto. Vamos ver aqui, então, o encontro, um novo encontro dele com o feiticeiro Araxes. Crendo sinceramente nas intervenções maravilhosas do mago, às vistas das faculdades divinatórias, aproveitadas, aliás, por forças tenebrosas do plano invisível, ligadas às suas sinistras ambições de dinheiro, notou Saul que o adivinho recebia com a misteriosa fleuma de sempre. Deixou bem visível a volumosa bolsa recheada, como a demonstrar-lhe as ricas possibilidades financeiras para a aquisição do talismã de sua aventura. O velho feiticeiro, encarquilhado pelos anos, reconhecendo-lhe as disposições generosas, desfazia-se em sorrisos de benevolência ambiciosa e enigmática, parecendo devassar-lhe o olhar assustadiço e inquieto, com o fulgor estranho dos seus olhos móveis e penetrantes. Araxes, exclamou Saul com voz quase súplice. Estou cansado de esperar o amor da mulher que amo, que adoro. Estou aflito e preocupado. Preciso serenar minhas penosas aflições. Ouve-me. Quero de tuas mãos o talismã da felicidade para o meu amor desventurado. O velho adivinho guardou por minutos a cabeça entre as mãos, no gesto que lhe era peculiar, e depois respondeu em voz quase sumida. Senhor, dizem-me as vozes do invisível que as vossas aflições não são resultantes de um amor incompreendido e desesperado. O liberto de Flamínio, que sofria o mais fundo desespero de consciência por haver eliminado um amigo e benfeitor, em plena floração de juventude, cortou-lhe a palavra exclamando incisivamente: Como ousas contradizer-me, feiticeiro infame? Araxes, todavia, com um brilho estranho nos olhos buliçosos, revidou com presteza. Julgai-me, então, o feiticeiro infame? Nem por isso, todavia, deixarei de falar a verdade quando a verdade me convenha. Pois repito o que disse, mas a que verdades misteriosas aludes em tuas vagas afirmativas? Falou o liberto, profundamente exasperado. A verdade, meu amigo, dizia o mago com serenidade quase sinistra, é que se estais tão perturbado, é somente porque sois um criminoso. Assassinastes friamente um benfeitor e amigo, e a consciência do celerado teme a implacável ação da justiça. Cala-te, miserável, como o soubeste? Exclamava Saul, excitadíssimo, ao mesmo tempo que arrancava o punhal de entre as dobras do manto. E, avançando para o velho indefeso, acrescentava com voz cavernosa: já que as tuas ciências ocultas te proporcionam conhecimentos perniciosos à tranquilidade alheia, deves também desaparecer. Araxes compreendeu que o momento era decisivo. Aquele homem arrebatado era capaz de eliminá-lo de um só golpe. Medindo a situação num relance e movimentando toda a sua argúcia para conservar os bens da vida, esboçou um sorriso fingido e complacente, exclamando:
Ora, ora, se falei a verdade foi somente para poderes avaliar os meus poderes espirituais, porquanto, se é do vosso desejo, poderei integrar-vos imediatamente na posse do necessário talismã. Com ele sereis profundamente amado pela mulher de vossas preferências. Com ele modificareis os mais íntimos sentimentos dessa criatura que adorais e que vos fará então a felicidade de toda a vida. Quanto ao mais, não sois o primeiro a tirar a vida de um semelhante, porque todos os dias me parecem fregueses nas vossas condições, batendo essas portas. Além disso, entre nós deve existir grande confiança recíproca, porque sois meu cliente há mais de 10 anos. Ouvindo-lhe as palavras benevolentes e serenas, o liberto de Flamínio guardou novamente a arma, considerando novas perspectivas de felicidade e concordando em tudo com o adivinho, que, fazendo-se sentar-se, lhe ocupou a atenção por mais de 1 hora, com a descrição de fatos idênticos aos que lhe ocorriam, demonstrando, teoricamente, a eficiência dos seus amuletos miraculosos. Ia à palestra em boa forma quando Saul lhe solicitou a entrega imediata do talismã, porquanto desejava experimentar-lhe o efeito naquele mesmo dia, ao que Araxes respondeu pressuroso: o vosso talismã está pronto. Posso entregar-vos essa preciosidade agora mesmo, dependendo tão somente de vós mesmo, porque precisareis beber o filtro mágico, que vos colocará na situação espiritual requerida pelo cometimento. Saul não fez questão de submeter-se às imposições do velho egípcio, nas suas manobras estranhas e misteriosas, penetrando uma câmara ornamentada de vários símbolos extravagantes que lhe eram totalmente desconhecidos. Araxes levava a efeito as encenações mais sugestivas. Vestiu-lhe sobre a toga comum, larga túnica igual à sua, e depois de fingidas posições de magia incompreensível, foi ao interior do pequeno laboratório, onde tomou de um tóxico violento, monologando intimamente de si para consigo. Vais receber o talismã que mais te convém neste mundo. E aqui, amigos queridos, vamos fazer a nossa pausa, vamos interromper o nosso estudo para deixar a conclusão dessa cena para o próximo estudo, para a próxima semana. E para que possamos nos despedir com a vontade de prosseguir no estudo, de nos encontrarmos na próxima semana. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto em agradecimento por este momento de estudo, por esse momento em que podemos ouvir o relato, né, tão verdadeiro trazido por Emmanuel sobre essas personagens e suas experiências desta encarnação específica. Vamos orar, lembrando que tudo quanto pedires na oração, crendo, recebereis. Amado Mestre Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estudo, por tantas histórias trazidas a nós, em que pudemos perceber as artimanhas usadas por espíritos menos lúcidos, por espíritos afastados do amor do Pai, afastados do teu amor, dos filhos que não te conhecem ainda, que nós possamos aprender diante de todo o relato dessas histórias. Aprender também que é possível mudar,
quando vemos a transformação de Públio Lentulus, por mais tranquila, mais vagarosa, ela está acontecendo. E o importante é que aconteça, que nós possamos acelerar sempre que possível. E que se cairmos no caminho, não tenhamos vergonha de pedir ajuda para nos reerguermos, para podermos continuar a nossa caminhada. Lembrando que para isso temos sempre ao nosso lado o nosso querido anjo guardião, que nos acompanha, nos inspira, nos ajuda e nos estende a mão. Obrigada, Senhor, por tua presença em nossos dias, pela luz que vem de ti e que ilumina os nossos caminhos. Sê conosco, abençoa os nossos lares, abençoa os nossos amores, trazendo saúde, paz e tranquilidade para as nossas famílias, para os nossos amigos e vizinhos. Cuida também, Senhor, dos líderes, dos homens que exercem algum poder, para que possam ser inspirados pelos irmãos do alto que trazem as boas ações. Que assim possa ser. Graças a Deus. Então, amigos queridos, nos veremos novamente aqui no canal Videira Espírita na próxima terça-feira, quando retomaremos o estudo desta obra há 2000 anos. Até lá, muita paz a todos.